Federal. 9h31. Repita. 9h31. O deputado federal e senador eleito Irã Gonçalves acompanhou o governador de Roraima, Antônio Denário, em uma audiência com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O estado atravessa uma grave crise sanitária no território Yanomami em decorrência do avanço do garimpo ilegal. E o Jornal da Manhã recebe agora o senador eleito por Roraima, presidente da Frente Parlamentar de Medicina, Irã Gonçalves, para falar sobre esse encontro justamente. Tudo bem, deputado? Muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza para atender a Jovem Pan. Como vai? Tudo bem, Tiago. Bom dia a Adriano e bom dia a todos. Uma honra estar aqui e agradeço a oportunidade de nós conversarmos sobre um tema tão importante para o nosso estado de Roraima e para o nosso país. Bom, deputado, acho que a questão é, primeiro, o que é possível fazer pontualmente, para amenizar a situação dos indígenas e se essa crise já era conhecida, se houve negligência nos últimos anos, que avaliação é possível fazer? Eu vou posicionar para vocês uma coisa que eu acho que muitas pessoas não sabem. Aquela casa do índio, que é uma unidade mista, onde o presidente Lula visitou os índios que estão naquela situação de desnutrição e que nos chamou a atenção e que nos causa tristeza e compaixão, até como humanista que sou, como médico que sou. Aquela casa foi construída, Tiago e Adriana, por mim. Quem criou o Distrito Sanitário Especial Indígena, que foi um projeto piloto, modelo para ser implantado em outros lugares do país, foi na minha gestão, em frente à época da FUNASA, porque a FUNASA tinha a atribuição constitucional de cuidar das populações indígenas do Brasil à época. Vocês não tinham nascido, certamente, mas de 89 até 98 eu fui o coordenador e participei da construção de toda essa política. Olha só, nós estamos falando de um território que é um pouco maior do que Portugal. Uma floresta densa, está aparecendo imagem da nossa floresta Yanomami aí, e ela é contígua a um parque nacional na Venezuela que tem mais 6 milhões de hectares, que também é quase 2 vezes o tamanho da Suíça, para vocês terem ideia da magnitude dessa reserva, que é uma das maiores reservas do mundo, e com uma densidade demográfica muito baixa. Nós temos lá cerca de entre 20 e 28 mil indígenas, e digo entre 20 e 28 mil porque nós não temos um censo com credibilidade fidedigno para dizermos aqui qual é a exata população Yanomami, porque o acesso é muito difícil. Nós temos mais de 30 polos bases dentro da reserva, a população é seminômade, ela muda de nome ao longo do tempo e a Secretaria de Saúde Indígena Nacional, assim como os distritos sanitários especiais, Sim, eles têm muitas pessoas trabalhando. Mas, por exemplo, no caso do Yanomami, a maioria das pessoas não fica dentro da reserva. Isso é uma dificuldade que se tem. E eu te diria aqui, a você, Adriana, e a todos que nos assistem, que nós precisamos ter, dentro da reserva, polos bases, referências em saúde, com resolutividade para fazer multivacinação, atenção primária e as remoções que são feitas. Porque hoje, o que acontece na reserva indígena? O melhor tratamento é a remoção. É quando o indígena tem algum caso um pouquinho mais grave, ele vem para Casai, ele fica na Casai, recebe os primeiros atendimentos e depois vai para a rede SUS do nosso estado. Essa é que é a dinâmica que acontece. Então, isso que está acontecendo agora é uma coisa que é reincidente. Isso já acontece há muito tempo e, óbvio, perto do garimpo, que nós não aprovamos garimpagem em terra indígena, porque é proibido por lei, perto do garimpo, a relação entre os indígenas e os garimpeiros leva a doenças que não são comuns aos índios. Os índios que têm uma compleição frágil geneticamente, os Yanomami, são diferentes dos Ingaricó, dos Lapixana, dos Macuxis, do Taurepan, que são índios com uma origem diferente. Eles são muito suscetíveis a infecções respiratórias, gripe, as doenças sexualmente transmissíveis, malária. Nós temos dentro da reserva área hiperidêmica de malária e nós temos também, Tiago e Adriana, temos dentro da nossa reserva indígena uma doença que só tem ali, que se chama a cegueira dos rios, que é a oncocercose. É a maior área endêmica de oncocercose das Américas ali. Então,
não é uma coisa muito simples. E o que nós estamos fazendo? Discutindo com o governo, aproveitando toda essa celeuma que aconteceu por conta daquelas imagens tão impactantes, para tentar aprimorar esse serviço. E hoje temos uma reunião com o ministro Wellington, com a ministra da Saúde, Nilza, à tarde, para que nós possamos discutir, colocar sugestões, para que o governo possa, de maneira tripactuada, como pressupõe o SUS. Isso a saúde, a atenção alimentar, ela tem que ser pactuada entre o nível federal, o Estado e os municípios. É para isso que nós vamos discutir e é por isso que nós estamos aqui tentando sugerir uma melhoria de condição de vida daquela população. Senador, o senhor esteve na audiência com o governador e com o ministro. Ficou bastante claro que a responsabilidade pela doença dos Yanomamis era realmente e exclusivamente dos garimpeiros. Eles já foram afastados totalmente da região, o perigo já foi afastado e os médicos já chegaram ao local para atendimento? Bom, já tem médicos lá. Está sendo instalado um hospital de campanha dentro da área da Casa do Índio, que é uma unidade mista, que fica num bairro próximo ao centro de Boa Vista, não é tão longe. E, além do que, toda essa estratégia de atenção ela vai ser discutida e o garimpo ele é circunscrito a uma área mais na franja da reserva. São quase 3.000 hectares, é um espaço grande, onde tem uma garimpagem devem ter lá também cerca de 20.000 brasileiros. E certamente o governo vai fazer uma operação para tirar esses garimpeiros, e eles continuam trabalhando lá. E nós precisamos discutir isso com muita seriedade, porque essa garimpagem ela existe em Roraima há mais de 100 anos, Tiago e Adriana, há mais de 100 anos que os garimpeiros estão nas áreas indígenas. Inclusive, as pistas nos polos base, que são utilizadas pelos aviões que levam médicos, levam enfermeiros, levam agentes de saúde e fazem remoções dentro da reserva, essas pistas são oriundas de construção que foram garimpo e que foram expulsos dessas áreas mais centrais em várias operações que aconteceram desde que eu estou em Roraima. Eu estou em Roraima há 41 anos e acontece lá, periodicamente, remoção de garimpeiros, só que num espaço tão grande, é muito difícil que a gente consiga coibir garimpagem de uma maneira absoluta lá, porque se tiram esses garimpeiros. Não se tem um programa para a gente fazer com que eles não voltem para lá. Depois de um certo tempo, começa a haver uma entrada, porque a gente não tem condição de fazer uma vigilância dentro de uma floresta tão densa como é uma floresta amazônica, fechada, de uma maneira mais efetiva. E o que acontece é que vão se retirar os garimpeiros. Daqui 3, 4, 5 anos, já tem garimpeiro em outras áreas. É isso que acontece, e que acontece desde que vocês noticiam isso há muito tempo. Deputado Irã Gonçalves, mais uma vez obrigado pela atenção. Claro que a gente vai continuar acompanhando toda essa discussão. O senhor vai voltar aqui mais vezes na programação da Jovem Pan e boa sorte já na posse no Senado no dia 1º. Um grande abraço. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado, Adriano. Um grande abraço a todos. E nós estamos aqui à disposição para ajudar o país a nós resolvermos e tentarmos mitigar o sofrimento dessas pessoas que estão lá, tanto indígenas quanto também esses garimpeiros que vivem lá numa situação de muita vulnerabilidade. Isso é um tema que nós podemos discutir com mais profundidade futuramente. Um grande abraço a vocês. Obrigado, senhor senador. 9h40 agora.